A paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bom, meus irmãos? Eu estou passando aqui nesse dia de hoje para deixar uma palavra de Deus para a minha e a sua vida, e essa palavra se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, que nos diz o seguinte: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo falou isso quando dizia aos seus discípulos que eles não deveriam andar ansiosos por comida, por bebida e nem mesmo pelo que vestir. Nós, seres humanos, normalmente nos perguntamos, como amanhã vamos pagar o nosso aluguel, se amanhã vamos ter o que vestir, se amanhã vamos ter o que comer. Enfim, nós temos essa dúvida, A vida terrena aqui, ela precisa de recursos, é normal, Mas o Senhor Jesus Cristo nos diz que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus nada mais é que a nossa salvação, é a nossa santificação, a nossa comunhão com Deus, a nossa relação, O Senhor Jesus Cristo diz que se a nossa relação com Deus estiver boa, Deus prazerosamente, agradavelmente, vai nos acrescentar todas as coisas. E aqui, quando fala de justiça, eu entendo e compreendo, claro, essa é a minha interpretação, eu não sou o dono da verdade e, poxa, coitado de mim, Mas eu entendo que aqui, quando fala buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, a justiça muitas vezes na Bíblia, ela é usada para demonstrar aceitação por Deus, para nos tornarmos agradáveis aos olhos de Deus. E nós nos tornamos agradáveis, filhos queridos aos olhos de Deus, quando nós obedecemos, quando nós respeitamos, quando nós temos o temor de Deus, Então, meus irmãos, que nós possamos andarmos em retidão, em obediência, buscando, priorizando a nossa salvação, a nossa santificação, a nossa relação com Deus. Lá em Eclesiastes, se não me falha a memória, no capítulo 3, versículo 11, nos diz que Deus colocou um pedaço da eternidade dentro do coração de cada um de nós, E muitas pessoas sentem um vazio, elas muitas vezes têm roupa, têm comida, têm carro, têm absolutamente tudo. Mas as pessoas sentem um vazio tão grande, sentem uma tristeza, que a vida luxuosa que essas pessoas têm, tem carro, tem casa, tem comida, tem melhor relacionamento, tem amizade, tem absolutamente tudo que esse mundo pode proporcionar. Mas essa fagulha da eternidade, que é o Santíssimo Espírito Santo de Deus, muitas vezes não habita dentro dessas pessoas, e essas pessoas se sentem vazias, se sentem tristes, deprimidas, mesmo tendo absolutamente tudo que esse mundo perverso, maligno pode oferecer, E é por isso que o Senhor Jesus Cristo nos diz que nós devemos buscar em primeiro lugar a nossa salvação, a nossa comunhão, estarmos preenchidos com o Espírito Santo de Deus. Porque as coisas desse mundo, elas são perecíveis. Isso aqui, uma casa, um carro, pode até nos dar uma alegria momentânea, mas vai passando o tempo, nós nos acostumamos com aquela conquista, com aquele bem, logo em seguida ela não faz nem sequer sentido. Mas a alegria, o gozo, a satisfação, a paz, a plenitude que nós temos quando estamos cheios do Espírito Santo, quando estamos em comunhão com Deus, quando nos arrependemos dos nossos pecados, quando confessamos o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Nós temos paz, nós temos gozo, nós temos alegria. Eu posso dizer para os irmãos que eu já passei situações na minha vida que muitas vezes o dinheiro não era muito, mas eu estava cheio, eu estava lotado, eu estava pleno da presença de Deus, eu estava com o Espírito Santo transbordando em mim. E mesmo com muita dificuldade, mesmo com muita dor, mesmo sendo caçado, sendo perseguido, sendo humilhado, eu sorria. Eu sorria porque Deus habitava em mim. Não era alegria porque eu tinha comprado uma moto, um carro, uma casa, mas era a alegria que vem de Deus. E essa alegria que vem de Deus, ela é permanente, ela é duradoura, ela é eterna. E eu quero dizer para você nesse dia de hoje, que talvez esteja preocupado com o que você vestir, com o que você comer, Deus se importa com tudo isso.
Deus se importa com tudo isso. Logo em seguida, o Senhor Jesus Cristo diz, né, que Deus sabe, inclusive, que nós necessitamos de todas essas coisas, né? Mas não vai adiantar nada você ter carro, ter casa, comida, ter roupa, se o seu coração estiver vazio de Deus. Nós precisamos nos preencher do reino de Deus. E eu não sei se você já aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, mas eu quero dizer para você que nesse vídeo de hoje você está tendo a chance, você está tendo a possibilidade de aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, se arrepender dos seus pecados, ser batizado com o Espírito Santo, para que você venha ser salvo e não condenado quando o Senhor Jesus Cristo vier julgar a humanidade, vier cobrar os ímpios, os zombadores, os escarnecedores, os incrédulos que não creram que o Senhor Jesus Cristo voltaria um dia para julgar a humanidade, né? Mas que você tenha a chance, ao aceitar o Senhor Jesus Cristo, de não ser julgado, de não ser condenado, mas de receber a salvação eterna, a vida eterna, o galardão do Senhor que Ele preparou para aqueles que se arrependeram de seus pecados, para aqueles que creram que um dia Ele viria buscar a sua igreja e julgar a humanidade e dar a cada um segundo as suas obras. Amém, meus irmãos? A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, que Ele esteja convosco nesse dia de hoje.